aparece essa cretina dessa dona Márcia Tiburi, descrevendo-se o fascista. Né? E o fascista, ele tem ódio ao outro e por isso ele trata os seus desafetos políticos como inexistentes. Que é exatamente o que essa gente faz há 40 anos. Essa dona Márcia Tiburi começa o livro dela, o primeiro capítulo mais importante do livro, já tem um erro de gramática na primeira frase, tá certo? Além de o parágrafo ser autocontraditório, quer dizer, a mulher quando chega na terceira linha já esqueceu a primeira, e o pessoal vende isso como se fosse uma filósofa. Por quê? Porque ela tem um diploma. Né? Diploma que a gente sabe o que vale, que 50% dos formandos das nossas universidades são analfabetos funcionais, inclusive esta, evidentemente, e outros tantos. Né? Então, nós temos que dar um jeito nisso. Né? Temos que estudar o problema e tentar um saneamento básico. Então, no primeiro dia, estudamos esses antecedentes históricos. Né? O preconceito contra o conhecimento, que já vem da... Esse está documentado no começo do século XX, o Lima Barreto já documentou. Aquela história das mulheres que vê a biblioteca do Major Quaresma pela janela e pergunta assim, mas para que tanto livro se ele não é nem bacharel? Essa mentalidade ainda está igualzinha. Nos anos 60, 70, parecia que essa coisa bacharelesca tinha sido superada. Depois, com essa ascensão do PT, o negócio voltou com a corda toda. Se bem que a exigência de diploma é seletiva, vale para o Olavo de Carvalho, não vale para o Milton Santos, né? Não vale nem para o Lula, aliás. No segundo dia, então, estudamos o problema que é da sua área, que é um dos métodos de alfabetização introduzidos por esta mesma turma esquerdista nos anos 70 e 80, aquele negócio de socioconstrutivismo, etc., que cria deficiências estruturais de leitura que não curam nunca mais. O gente chega aos 40, 50 anos, publica livros e ainda é um analfabeto funcional, não compreende sequer o que ele próprio escreve. Eu mesmo fui desaparecido. Os caras chegaram ao absurdo, quer dizer, o desejo de desaparecer com o outro, chegaram ao absurdo de quando eu publiquei os ensaios reunidos do Otto Maria Carpo, com uma introdução de 100 páginas e 700 notas de rodapé, os caras não podiam deixar de noticiar o livro, porque o Otto Maria Carpo era um ídolo da esquerda. Então, sumiram com o nome do preparador. A impressão assim que os textos se reuniram a si mesmos, as notas se redigiram a si mesmos, chegaram a esse absurdo. Tamanho o desejo de desaparecer com o outro, de acordo com a instrução dada pelo seu Milton Kemper, que era chefão lá do Partido Comunista. Do Olavo de Carvalho não se fala. Então eu fui, vamos dizer, o primeiro exemplo disso. Mas em seguida começaram a aparecer muitos escritores, muitos deles meus alunos. Inclusive o Érico Nogueira, que é de longe o maior poeta brasileiro do momento, tá certo? E outros excelentes, como a Lorena Miranda, né? E nada disso é noticiado, é o silêncio total, é condenados à inexistência, são não pessoas. Então, bom, nós temos que dar um jeito nisso. Então vamos reunir alguns escritores aqui e vamos conversar sobre o que aconteceu, de onde vem este fenômeno, né, da devastação literária brasileira, que agora está começando a ser curada, mas isso aí está proibido, não pode curar não, tem que deixar como está. A cultura brasileira tem que ser representada por Leonardo Sakamoto, Márcia Tiburi, Paulo Giraldelli, não pode passar disso. O que for melhor do que isso está proibido. Então nós vamos investigar, foi um tema por dia. No primeiro dia, antecedentes históricos, quer dizer, já tem fragilidades estruturais da sociedade brasileira, certo? Com indolência intelectual, preconceito contra o conhecimento e amor aos símbolos exteriores do conhecimento, diplomas, cargos, títulos honoríficos. O pessoal adora isso, o professor, doutor, não sei o que, adora esse negócio. Mas quando aparece o conhecimento efetivo, eles desaparecem. Bom, o caso mais grave de desaparecimento é o Mário Ferreira dos Santos, que é de longe o maior filósofo brasileiro, um dos maiores do mundo, talvez o maior do século XX. Quando você lê objetivamente, você vê que ninguém chegou a essa altura. E que esse pessoal sumiu com o Mário durante 40 anos. Fui eu que fui lá desenterrado. Mesmo depois de eu desenterrar, o pessoal ainda resistiu. Tinha gente que empinava o narizinho. Não, isso aí... Né? E agora vem até a Márcia Tiburi falar de Mário Ferreira dos Santos como se ela tivesse descoberto. Quer dizer, esse pessoal é absolutamente ridículo. Tá? Então a cultura brasileira foi dominada por esse bando de marqueteiros, de cabo eleitoral, né? Essa turminha da mortadela, que tem que ser expelida da vida cultural a pontapés.